Olá pessoal, continuando a nossa leitura, eu estou continuando o livro da Helena Percival, A Vida Secreta da Idade Média, Fatos e Curiosidades do Milênio Mais Obscuro da História. A partir da página 17, Propriedade do Homem. Até então, se o marido quisesse libertar-se da esposa, não lhe sobrava alternativa senão matá-lo. A multa era alta, de 1.200 soldos. Ou então acusá-la de adultério. No primeiro caso, as leis disciplinavam meticulosamente até mesmo o destino dos bens que a esposa havia levado consigo no ato do casamento. Se o marido mata a própria mulher, sem que essa tenha culpa e não tenha merecido ser destinada à morte por lei, pague o valor de 1.200 soldos, sendo metade aos familiares que lhe deram como esposa e receber o correspondente do múndio e metade ao rei, de modo que seja obrigado a fazê-lo por meio de um agente a mando do rei, e a mencionada pela seja aplicada. Se teve filhos da mulher, os filhos recebem o monjigado e o father-fio da mãe defunta. Se não teve filhos com ela, seus bens retornam aos parentes que lhe deram como esposa. Se não há parentes, então o valor e os mencionados bens sejam entregues à corte do rei. Capítulo 200. No caso da acusação de adultério, deixa eu baixar aqui que está muito alto. No caso de adultério, por outro lado, seguia-se a mais clássica das ordálias, ou seja, o juízo de Deus, entre aspas, que consistia em uma prova a ser superada por quem a acusava. Se o acusador perdesse, deveria pagar à mulher seu evgerd, o seu valor pecuniário estabelecido por lei. Se por outro lado vencesse, adquiria o direito de matá-lo. As penas eram inferiores se cometidas contra a aldia, uma semilivre, uma libertada ou uma serva. Essa última tinha um valor mínimo. Basta pensar que, por espancar a escrava grávida, causando-lhe um aborto, pagava-se apenas 3 soldos, enquanto que por cortar o rabo de um cavalo se chegava a pagar 6. A pena de morte, em caso de adultério, foi abolida por Liutprando no ano de 731. Para o marido que pegasse a mulher em flagrante era previsto apenas o direito de puni-la ou vendê-la. Por trás dessa mudança de direção, provavelmente não erramos se percebemos o eco de um episódio horrível que vitimou no ano de 702 exatamente a irmã de Liutprando, Aurora, seu irmão Sigiprando e sua mãe Teodorata. O que desencadeou do fato não fora uma vingança por questão de Letium, mas um ajuste de contas de caráter político. O duque de Ansprandel, pai do futuro rei, tinha sido derrotado e obrigado a fugir perante o outro pretendente ao trono, Ariperto II. Este último, uma vez dono do campo, vingou-se brutalmente sobre 2 mulheres, fazendo-lhes cortar a orelha e o nariz, desfigurando para sempre. A decisão de Liutprando deu-se sem dúvida à influência que exercia sobre ele a moral católica. Mas é possível que por trás dessa decisão também esteja, não sabemos o quão conscientemente, a recordação autobiográfica desse terrível fato de sangue. Entre as populações germânicas era previsto ao contrário. O repúdio
O divórcio consensual era muito comum na prática do concubinato, isto é, ao lado da mulher. Cadê o tapete, Fábio? Tá lá no quarto. No quarto. Lá no quarto, seu quarto. Isto é, ao lado da mulher legítima. Os soberanos, mas não apenas eles, mantinham outra mulher de classes inferiores, com quem procriavam tranquilamente. Carlos Magno teve 4 concubinas. Hugo de Spoleto, entre muitas, escolheu 3 como favoritas e se esmerou para manter a numerosa prole que gerou com elas. Por toda a Idade Média, os bastardos, entre aspas, não apenas ocupavam importantes cargos de poder, mas vinculava seu nome em empreendimentos memoráveis. Veja-se, por exemplo, a dinastia dos Pipínidas, que afastou a Merovingia no reino dos francos, como também a célebre Guilherme, filho do duque da Normandia, Roberto, e da concubina Arlette, que conquistou a Inglaterra em Hastings no ano de 1066. Guilherme era descendente de uma longa fila de legítimos. Os primeiros duques da Normandia, Rollo, tinha gerado Guilherme de longa espada de popa, e não da mulher de Gisele. E o bisavô Roberto, por sua vez, era pai de Ricardo I, nascido da concubina Esprota, e avô de Ricardo II, nascido de Jonor, e não da nobre Emma. Os nobres, em geral, se cercavam de concubinas porque o matrimônio era concebido como uma questão política familiar e não tinha nenhuma relação com o amor, salvo em casos raros. Certamente podia acontecer também que a relação se revelasse um sucesso e que no casal surgisse um termo autêntico e um termo e autêntico sentimento, mas a regra era a indiferença. Os cônjuges dormiam, via de regra, em quartos separados, e se uniam apenas ou praticamente para cumprir seus deveres e procriar, de modo a garantir a continuidade da dinastia. E enquanto os homens encontravam tranquilamente a satisfação de seus prazeres em outro lugar, as mulheres eram mantidas à vista para evitar que se entregasse a amores fugazes. Um caso muito famoso desse ponto de vista e das grandes implicações políticas culturais foi a de Leonor de Aquitânia, 1122 a 1204, também por ter causado muito escândalo. Nascida em Bordeaux, cresceu nas pompas e na fineza de uma corte onde lhe ensinaram, coisa rara para uma mulher, ler e escrever em latim, tocar instrumentos musicais, fazer contas, inclusive cavalgar e dançar. De caráter forte, passional, anticonformista, teve muitos amantes, entre os verdadeiros e presumidos, casou-se 2 vezes, fez os filhos rebelar-se contra o pai, e cercou-se de poetas e letrados que cantavam o amor cortês também em prosaicas cordas. Uma mulher, no fim de contas, claramente fora do padrão, em uma época em que mesmo as rainhas não se demonstravam moderada como as antigas matronas, arriscavam-se a terminar seus dias entre as paredes geladas de um convento. Aos 8 anos, devido à morte do irmão mais velho, tornou-se herdeira de um território que estendia do condado de Poitou aos ducados da Aquitânia e Gasconha. Também foi prometida em casamento pelo pai, prestes a morrer, o futuro rei da França, Luís V11. O matrimônio foi celebrado em 25 de junho de 1137, no Natal. Leonor e Luís V2 foram coroados em Bourges. Ela tinha apenas 15 anos e ele só 2 a mais. A união foi infeliz desde o começo. Após 8 anos de matrimônio sem filhos, nasceu uma menina, Maria, e não o suspirado herdeiro masculino. A ruptura se consumou, porém, por ocasião da cruzada que Bernardo de Claraval apregoava depois da queda de Edessa nas mãos dos infiéis. No evento de Versailles,
No ano de 1147, Leonor se apresentou diante das tropas do marido e do imperador Conrado III, montando em um cavalo branco revestido de uma brilhante armadura. Inoportuna foi considerada também a iniciativa promovida por ela, com 300 mulheres da nobreza, de acompanhar o exército para dar assistência aos feridos. Surda a toda crítica, a rainha lançou-se na missão, arrastando consigo um de seus trovadores favoritos, Geoffrey Rudel, para fazer-lhe escolta. A expedição foi um desastre e, ao final, Sínodo de Beaugency sancionou com consentimento papal a anulação do matrimônio entre os dois por consanguinidade de quarto grau, visto que ambos descendiam do mesmo antepassado, Roberto II. Além da separação por si só, para aumentar o escândalo, se ainda era possível, também ajudou o fato de Leonor, em 18 de maio de 1152, ou seja, apenas 3 meses após a anulação, haver desposado ninguém menos do que Henrique Plantageneta, 11 anos mais jovem e destinado ao trono da Inglaterra com o nome de Henrique II, ao qual acederia com nova consorte em 19 de dezembro, pois, anos mais tarde, visto que Leonor continuava em plena posse de suas terras, a união produziu excepcionalidade em uma coroa inglesa dotada em solo francês de mais territórios do que o próprio rei da França possuía. Henrique, por sua vez, não era um santo, apesar dos 8 filhos de Leonor que lhe deu. Traía a mulher sempre que podia e teve numerosa prole ilegítima. Do matrimônio nasceram Guilherme, Henrique o Jovem, Matilde, Ricardo, Godofredo, Leonor, Joana e João. O rei, porém, a todos esses preferia um outro Godofredo, que tivera uma prostituta, que tivera como uma prostituta exatamente no momento em que a consorte lhe dava luz ao primogênito. Teve até mesmo coragem de reconhecê-lo e criá-lo na corte de Westminster, demonstrando aquele temperamento arrogante e desrespeitoso para com Leonor, que, com o tempo, decretaria o fim do seu relacionamento. Parei na página 20.